do Senhor, agradecer ao Senhor essa oportunidade. E eu quero deixar algo no teu coração nessa noite, no fechamento dessa campanha, e dizer que em todo tempo o Senhor é bom. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 3, verso 10. Foi o tema que me foi passado. Louvado é o nome do Senhor. Que diz assim: viu Deus o que fizeram e como se converteram de seu mau caminho. Diante do que viu, o arrependimento, Deus agiu com misericórdia e desistiu do que havia prometido. Na Bíblia a mensagem está escrito assim: o Eterno viu que eles tinham se arrependido de sua maneira pecaminosa de viver. Então ele voltou atrás e decidiu não castigar, como tinha dito que faria a eles. E antes de entrar no tema que foi me dado, eu queria falar um pouco sobre a oração de Jonas. Porque independente do que aconteceu, Jonas orou. Ele foi conduzido a orar. E a gente vê que Deus prepara algumas coisas para nos levar à oração. E lá atrás, em Jonas 1, capítulo 1, verso 17, está escrito assim: deparou, ou outras traduções vai dizer: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites. E dentro desse ventre desse peixe que engoliu Jonas, no capítulo 2, verso 1 a seguir, está escrito assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Jonas fez algo no ventre do peixe que se recusou a fazer quando estava no navio. E ele orou a Deus. E a gente pode orar em alguns lugares incomuns, como cavernas, poços com pedra, mas nada se compara a isso. Nada se compara à história de Jonas. Imagina a experiência de Jonas de ser engolida pelo peixe, de ser engolido pelo peixe. E pense nas condições dentro desse túmulo, porque era um túmulo vivo. Mas foi justamente ali que Jonas ergue a sua voz para orar, e a sua oração tem algumas divisões. A primeira oração de Jonas é de arrependimento. E aí ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. E ali Jonas ora por causa da sua angústia. Literalmente eu entendo que Jonas estava dentro do ventre do peixe amarrado. E o seu lugar de oração não era somente o ventre do peixe, era um abismo. E esse ventre de abismo, o próprio Jonas escreve, ele fala, as escrituras chamam de Sheol. Hades em grego, um lugar debaixo da terra, as portas da morte, terra de negridão, no sepulcro. Embora estar no Sheol implique uma separação de Deus, existe ainda no lugar que Jonas estava a possibilidade de acesso. Na maioria dos casos, o Sheol é o reino da morte. Mas se a gente for falar da sepultura ou do lugar da existência depois da morte,
Esse céu será um lugar de morte, não de vida. E era isso que Jonas estava expressando. E Jonas estava desafiando a Deus, se dispôs a ir para Tarsis, mas acabou no ventre de um peixe. E ele grita, e ele ora, ali naquele lugar. É tão tremendo que essa oração de Jonas, na hora que ele ora, que começa com oração de arrependimento, a segunda oração dentro desse contexto, ele faz uma oração de submissão. Aí ele fala assim para o Senhor: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o seu santo templo? E aí a gente vai ver mais na frente outra, dentro desse contexto aqui, é outro sentido nessa oração de Jonas. Ele faz uma oração na tribulação. Ele diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Olha que tremendo a oração desse homem, descrevendo as terríveis profundezas nas quais ele afundou. A sua fuga de Deus, a tempestade violenta, as águas profundas e a boca faminta de um peixe monstruoso que o levaram ao limiar do Sheol, terra de morte. E ele diz: desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Aí ele vai dizer: olha, apesar de Jonas prever que sua morte era inevitável, essa parte da sua oração termina com a esperança quando ele diz: contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. E aí dentro dessa oração de Jonas, se você for dividir essa oração, você vai ver uma oração de restauração, quando ele diz: quando dentro de mim desfaleci a minha alma, me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. É quando Jonas estava perdendo as forças e ele pede ao Senhor restauração. E aí vem a oração de confissão. E essa oração de confissão é quando ele escreve que aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Aí Jonas vai confessar o pecado de ter confiado num ídolo que não poderia fazer nada para salvá-lo ou resgatá-lo. E qual foi o ídolo de Jonas? E isso é terrível, queridos, porque o ídolo de Jonas é o mesmo nosso muitas vezes. A nossa vontade própria. Eu sou profeta, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu quero ir para onde eu quero. E debaixo de uma ordem de Deus, escolhemos outros caminhos. Esse é o maior de todos os ídolos na vida de um homem e uma mulher de Deus. É quando eu me priorizo e não priorizo Ele. É quando a minha vontade fala mais alto que a vontade dEle. E aí depois disso, o Jonas vai se curvar voluntariamente diante do ídolo Jonas. E aí ele vai ver que esse foi o maior fracasso dele espiritual.
E aí ele precisa voltar ao Senhor em arrependimento para prosseguir. E aí entra a oração de agradecimento do Jonas. E ele diz assim: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, porque ao Senhor pertence a salvação. E essa oração vai significar duas coisas. O Jonas estava pronto a não adorar mais a si mesmo no altar da sua vontade própria, mas estava pronto para modificar a sua atitude. Como um fugitivo quebrantado que não tem outro lugar para se esconder, ele desistiu e então ele declarou: te oferecerei sacrifício e o que votei pagarei. E aí com essas palavras ele vai declarar a sua entrega, que deveria ter ocorrido muito tempo antes. Na realidade, Jonas estava dizendo: Senhor, me leva para Nínive, do lugar que eu nunca deveria ter fugido. E aí a gente vai ver que ao Senhor pertence a salvação, e ali o poder de Deus começa a operar. Eu entendo hoje, eu vou falar assim pelas minhas logísticas, já existia Uber antes do século 21. E tremendo que esse Uber aqui não era um Uber racional, era um Uber irracional, porque o Senhor dá ordem para um peixe e conduz o peixe aonde deve vomitar o profeta fujão. E é tremendo que eu fui estudar sobre esse peixe. Diz que esse peixe só foi criado naquele momento para fazer o que o Senhor queria fazer. Alguns dizem baleia, tem baleia que engolem humanos, mas diz que esse peixe foi criado para Deus tratar o caráter de Jonas. Foi criado ali, o Senhor falou, é como se o Senhor trouxesse à existência o peixe e mandasse o peixe engolir Jonas, e depois fala: olha peixe, você tem que levar o Jonas para Nínive, o percurso é esse, e quando chegar na beira da praia, você vomita ele. Oh, rebassúbia. E aí eu vou entrar onde foi me designado para falar um pouquinho. E aí a gente vai ver em Jonas 3:1, a partir do verso 1 seguir 10, que vem uma palavra, veio a palavra a segunda vez de Deus sobre Jonas, dizendo: olha, dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí vai ter a resistência, vai ter tudo, e aí mas Jonas tem que obedecer. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Aqui é uma segunda chance que o Senhor está dando para Jonas. E aí nós vamos ver que o Senhor começa a levar Jonas a Nínive. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Diz que ele demora 3 dias para percorrer, e começa Jonas a percorrer a cidade a caminho, e começou a pregar e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. A cidade de Nínive era grande em tamanho, importância, riqueza, mas também a grandeza dos pecados de Nínive era maior. E foi por isso que Jonas estava lá e começou a jornada de 3 dias pela cidade, para proclamar o julgamento de Deus ao povo. E o pessoal às vezes pergunta: como que Jonas conseguiu convencer aquele povo em tão pouco tempo? Qual foi o poder de persuasão do Jonas? Aí tem um comentarista bíblico que diz que os sucos gástricos do peixe pode ter tido um efeito dramático na aparência de Jonas, fazendo que seu cabelo caísse, sua pele ficasse embranquiçada, e que sua aparência tinha totalmente mudado, e certamente fez com que as pessoas notassem, ou por que não dizer, que temessem através dele
o julgamento de Deus. E aí começa o julgamento de Deus dentro de Nínive. E aí Jonas vai proclamar durante 3 dias que o Senhor vai descer com julgamento dentro de Nínive. E é tremendo. E os ninivitas creram em Deus. Creram em Deus. E a gente vê aqui o que foi pregado durante esses dias todos. Sempre o Senhor levanta um para proclamar a libertação, a salvação, o julgamento e o milagre. E diz que diante dessa proclamação de Jonas, essa fé do povo resultou em uma ação espontânea, imediata e unânime. Diz que vestiram de pano de saco, que era símbolo de humilhação, sofrimento e luto. E diz que todos da cidade, do menor ao maior, vestiram a roupa de pano de saco. E até o rei mudou as suas vestes e proclamou um jejum coletivo na cidade. E aí a gente vai ver em Jonas 3:10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. O que Deus viu? Ele viu os atos e também que se afastaram genuinamente dos seus pecados. Que houve arrependimento, que houve transformação. E o que Deus fez? Se arrependeu. Deus não fez o que iria fazer. Deus reverteu sua declaração de julgamento e os resgatou dos seus pecados e das suas culpas. Mas dentro disso aqui não significa que Deus mudou a forma dele de pensar, porque Deus permanece fiel aos seus princípios eternos de justiça e de misericórdia. Porque Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não é homem para mentir. Mas o caráter de Deus não vai mudar. Quem mudou? O povo de Nínive. Por que o povo mudou? Porque alguém foi lá e anunciou o julgamento do Senhor. E houve um arrependimento coletivo, houve um jejum coletivo, houve uma mudança coletiva, e foi assim que a batalha pelos corações dos ninivitas foi vencida. E o que eu entendo nessa palavra? A história de Jonas poderia acabar aqui. Ele fez o que Deus mandou. Ele foi lá e anunciou o julgamento do Senhor. A cidade atendeu. Mas aí tem o capítulo 4 a seguir. E aí a gente vai ver no capítulo 4 a seguir, que mais uma vez, Jonas vai questionar ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você através disso aqui, queridos? É que às vezes nós vamos fazer uma campanha de oração, vamos trazer ministros, vamos trazer pregadores. E o Senhor não quer a mudança de quem anuncia, porque o Senhor trata com quem anuncia. O Senhor quer a mudança no povo dele, ou no povo que está recebendo a palavra. Imagina se chegasse um profeta doido igual Jonas aqui dentro do Vale da Bênção e chamasse o povo para o arrependimento, para uma mudança de atitude, para uma mudança em tudo que faz. Será que ouviriam, pastor Silas? Porque era isso que o Senhor queria. Era uma mudança coletiva.
E às vezes nós estamos querendo mudança em A e em B, mas nós não mudamos. E todas as palavras que vieram aqui vieram de confronto. Alguma coisa tem que mudar em você. Aleluia. A tarefa de Jonas foi cumprida. Nínive se arrependeu. Tudo estava novamente em ordem. Mas por que o Senhor deixa acontecer de escrever Jonas, o capítulo 4? Um homem que trouxe o maior reavivamento da história humana. Jonas estava mais do que aborrecido. Estava fervilhando com a ira que não queria desaparecer. Porque Jonas queria que Deus fizesse o que ele queria. Sempre assim. Nós queremos que Deus faz, é o que nós queremos. Esquecemos que a vontade dele é soberana. Aleluia. Jonas fica desesperadamente porque queria ver o julgamento de Nínive. Mas Deus não fez o que Jonas queria, a destruição de Nínive. Jonas se enfurece com Deus por ele ter mostrado misericórdia e se sente traído porque Deus poupou os ninivitas a qual ele odiava. Mas olha onde Deus nos leva, em situações que não nos agradam. E Deus vai usar de misericórdia, e é através da nossa vida. É tremendo porque Jonas experimenta a bondade e ele recusa concedê-la. Jonas, ele recebe o cuidado de Deus e ele se recusa a dar esse cuidado. Mas já foi falado aqui que o Senhor ouve o clamor. O Senhor ouve o clamor daquele povo que precisava da misericórdia dele também. E eu vejo aqui nessa história de Jonas algo para nos ensinar muito tremendo. Como que a gente está lidando com tantas situações na nossa vida? Como que a gente não quer que Deus tenha compaixão das pessoas? E aí o Senhor vai falar assim: como que eu não teria compaixão dessa cidade se eles não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, não sabem como discernir o certo do errado? Jonas, ele vence a batalha de alcançar a cidade, com a mensagem proclamando a verdade, mas perde a guerra dentro do seu próprio coração. E aí Deus vai tratar com o profeta, como todos nós já sabemos. E o Senhor pôs algo no meu coração aqui nessa noite. Nós fazermos uma oração de arrependimento. É tempo de nós como igreja se arrepender. É tempo de nós, dentro desse contexto, dessa campanha de oração, arrependimento. Em todo o tempo que Deus se manifesta na história, Ele está chamando o povo ou para o conserto ou para se arrepender. Até para fazer milagre. Porque foi pregado aqui também sobre o cego de Jericó. Até para falar para o cego: fala para mim o que tu queres. Só que você tem que largar a sua história, tá? Para viver o milagre que eu tenho para você. Arabassúbia. Aleluia. Eu não sei se você consegue ajoelhar. Eu queria orar por você, eu quero orar por você. Eu não quero que você fale nada. É como se nós estivéssemos hoje nessa situação e um profeta falasse para você: olha, é tempo de arrependimento. Você pode ajoelhar?
Você pode dobrar a sua fronte. Você pode se curvar, porque nessa noite eu quero te chamar a um arrependimento genuíno. É isso que Deus quer da igreja nesse tempo. É isso que Deus quer da igreja nesse tempo. O que nós estamos anunciando é um tempo de arrependimento, porque a salvação pertence ao Senhor. Deus, Pai de misericórdia, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que governa sobre os mares, sobre as tempestades, sobre as nações e sobre os corações dos homens. Nessa campanha, nesse culto, nós estamos prostrados. Olha para a tua igreja, está toda prostrada diante do teu trono. Nós entramos na tua presença porque nós nunca saímos da tua presença, confiando em nossa justiça, não confiando em nosso conhecimento, nem na posição ministerial ou em nossas obras. Entramos cobertos exclusivamente pelo sangue de Jesus, o Cordeiro que foi morto e vive para sempre. Rasgamos diante de ti nossas vestes de orgulho, da religiosidade, da autossuficiência, da falsa espiritualidade. Hoje nós queremos rasgar o nosso coração, entregar essa campanha rasgando o nosso coração. Não queremos apenas uma reunião bonita, não queremos apenas, Senhor, algo organizado. Nós queremos que o Senhor encontre um povo quebrantado aqui nessa noite. Eu quero que o céu encontre homens e mulheres que tremem diante da tua palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade para confrontar, purificar, restaurar, incendiar essa geração, Deus. Visita, Pai, como o Senhor visitou Jonas. Visita, Pai, antes que a tempestade seja necessária. Mas se a tempestade já chegou, transforma ela em instrumento da tua misericórdia. Quantas vezes ouvimos a tua voz e escolhemos Tarsis, Pai? Quantas vezes fugimos do lugar da obediência? Quantas vezes trocamos o centro da tua vontade pelo conforto da nossa vontade? Hoje nós estamos aqui confessando. Temos fugido da santidade, fugido da intimidade, fugido da responsabilidade, fugindo da cruz, fugindo do discipulado, fugindo da renúncia, fugindo do secreto. Perdoa a tua igreja. Perdoa a tua igreja. Perdoa-nos quando usamos as atividades ministeriais para esconder a nossa falta de comunhão. Perdoa quando substituímos a tua presença por desempenho. Perdoa quando preferimos plataformas ao altar. Perdoa quando desejamos reconhecimento mais do que transformação. Perdoa, Senhor, revela onde nós precisamos mudar. Revela toda Tarsis escondida no nosso coração, toda área onde ainda resistimos ao teu governo, toda decisão construída sem consulta ao Espírito Santo, toda independência disfarçada de maturidade, toda rebelião escondida atrás de argumentos religiosos. Pai, se houver algum ídolo ocupando o teu lugar, derruba nessa noite. Se houver qualquer trono dividido, destrói. Se houver qualquer altar estranho, consome com o teu fogo. Não permita que permanecemos dormindo enquanto a tempestade ameaça destruir o barco inteiro. Desperta a igreja, desperta os pastores, desperta os intercessores, desperta os evangelistas, desperta os missionários, desperta os pais, desperta as mães, desperta essa geração, Pai. Perdoa a nossa nação. Perdoa, Pai, o sangue inocente derramado. Perdoa a corrupção, perdoa a violência, perdoa a injustiça, perdoa a idolatria, perdoa a inversão de valores dentro da igreja.
Perdoa a banalização da verdade. Perdoa quando chamamos o mal de bem e o bem de mal. Perdoa a omissão da igreja. Perdoa nossos altares frios. Perdoa nossa falta de lágrima. Perdoa nossa falta de oração. Perdoa as brechas que nós abrimos. Perdoa nossa indiferença diante das almas. Levanta aqui nessa noite um povo que volte a clamar dia e noite. Levanta uma geração que ame mais a tua presença do que aplausos. Levanta uma geração, Pai, que esqueça, Pai, Arabaçúbia, as plataformas, Pai, queira orar. Levanta homens e mulheres que não negociam a verdade. Senhor, obrigado pelas tempestades que impediram a nossa destruição. Obrigada pelas disciplinas que salvaram a nossa alma. Obrigada pelos ventres dos peixes, aonde nós entramos para consertar o nosso caráter. Hoje entramos nesse lugar. Pai, aqui vai morrer o nosso orgulho. Aqui vai morrer a vaidade. Aqui vai morrer a competição. Aqui vai morrer a inveja. Aqui vai morrer a comparação. Aqui vai morrer a manipulação. Aqui vai morrer o amor ao dinheiro. Aqui vai morrer a religiosidade. Aqui vai morrer a hipocrisia. Aquilo, Pai, tudo que é aparência sem transformação, que morra nessa noite. Quebra cada um de nós nessa noite. Arranca tudo aquilo que impede a manifestação do Senhor. Marabaçúbia, purifica nossas motivações, purifica nossos pensamentos, nossa linguagem, purifica nossos olhos, nossos ouvidos, purifica nossas mãos, nossos pés, purifica nosso coração. Não queremos, Pai, apenas ministérios fortes, nós queremos corações sarados. Assim como a tua palavra veio pela segunda vez a Jonas, que ela venha novamente sobre nós. Restaura chamados abandonados. Restaura profetas cansados. Restaura evangelistas desanimados. Restaura missionários feridos. Restaura pastores esgotados. Restaura famílias ministeriais. Restaura casamentos. Restaura filhos. Restaura altares. Restaura sonhos. Restaura dons. Restaura a alegria da salvação. Que ninguém saia desse culto carregando culpa, mas que saia carregando a missão. Aleluia. Não queremos sair daqui da mesma maneira, Deus. Não queremos que essa campanha seja apenas mais uma campanha. Nós queremos deixar nesse altar a nossa velha natureza. Recebe nossas lágrimas. Recebe o arrependimento da sua igreja. Recebe a nossa rendição. Recebe nossa vida. Recebe nosso ministério. Recebe nossa família. Recebe nossa cidade. Recebe a nossa nação. Nós consagramos tudo ao teu governo. Pai, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita e que a tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. E quando essa geração olhar para trás, Senhor, que eles possam ver que o vale da bênção tem salvação, que o vale da bênção há alma salva, que o vale da bênção há ministério sarado, que o vale da bênção tem união, que o vale da bênção tem unidade, Pai. Rabaçúbia. Eu quero te chamar até aqui à frente, querido. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa campanha. Súbia. Ai, Jesus. Oh, Jesus, tu és bom. Rebaixou. Pastor Silas disse que pode orar. Eu queria chamar a igreja aqui na frente, chamar a Rosa, a Sandra, a Lária, a pastora Cal para estar nos ajudando, a Maura. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, que o Senhor nos livre de ser Jonas. Rebaçúbia. Que o Senhor nos livre de anunciar arrependimento sem viver compaixão.
Não precisa ficar tão longe, pode vir para mais perto, queridos. Oh, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Que o Senhor veja a aflição, que o Senhor faça milagre, que o Senhor cure, que o Senhor visite cada pedido de oração. Que o Senhor visite, Pai, visite nessa noite e traga cura. Que o Senhor visite cada família aqui representada, cada pedido escrito. Que o Senhor quebre cadeias hereditárias. Que o Senhor desfaça aliança com as trevas. Que o Senhor restaure honra entre pais e filhos, entre famílias. Que o Senhor sare relacionamentos, que o Senhor cure traumas, liberte cativos, console os enlutados, fortalece os cansados. Que o Senhor venha levantar os abatidos, transformar em casa em altares de adoração. Esse é o tempo. Oh, Erabaxúbia. Arebaxou. Oh, Emaio. Senhor, eu quero profetizar sobre essa campanha. Profetizar que chamados serão restaurados. Que os profetas voltarão a falar. Que os altares voltarão a queimar. Que os intercessores voltarão às madrugadas. Que os jovens amarão a santidade, as crianças vão conhecer a presença de Deus nesse lugar. Que haja batismo com o Espírito Santo. Que os idosos sonharão novamente. Que os pais vão abençoar os seus filhos. E que famílias vão servir ao Senhor. Deus está entrando com libertação, quebrando cadeias aqui em casas. Que a igreja do Senhor volte, Pai, a carregar o temor. Que nações ouçam a tua voz. Que a palavra do Senhor nos lave nessa noite. Que o céu permaneça aberto sobre aqueles que vivem arrependimento. Aonde houve fuga, que haja obediência. Aonde houve vergonha, que haja restauração. Onde houve morte espiritual, que haja ressurreição. Aonde houve sequidão, que brote rios de águas vivas. Aonde houve ruínas, levante-se altares. E aonde houve trevas, Senhor, resplandeça a tua luz em nome de Jesus. Deus, eu quero orar por esse final de campanha. Por esse tempo e pelos teus filhos que subiram nesse altar e profetizaram e ministraram. Eu quero orar por saúde, por livramento também. Jesus. Oh, Deus, tira todo medo, toda insegurança de nós. Não precisamos mais fugir, nós temos a tua graça, nós temos a tua direção. Deus, não deixa nós ir para Tarsis enquanto Nínive precisa de nós. Espírito Santo, enche o teu povo da tua graça, da tua presença. Renove as forças. Renove as forças, Pai. Traz à existência aquilo que não existe ainda. Traz palavras de conhecimento, palavras proféticas, palavras de vida, Pai. Louvado é o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, ensina-nos a chorar pelos perdidos. Nos ensina, Pai, a chorar pelos perdidos. E não deixe que a religiosidade do mundo mate a nossa compaixão. Arabaxúbia. Eu oro pela tua igreja nessa noite. E ministro, Pai, Arabaxúbia, um tempo novo sobre esta igreja, sobre esse altar, sobre a vida do anjo dessa igreja e a sua família. Jesus, eu ministro, Senhor, e profetizo que viveremos os frutos, Pai, desta campanha. E que em tudo o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus.